Você sabia que nossos dentes são cobertos por um esmalte, que é uma substância incrível, mas não viva? Essa camada externa resistente é quase tão dura quanto diamantes, tornando-a perfeita para proteger os dentes do desgaste diário. No entanto, ao contrário de outras partes do corpo que podem se curar e regenerar, os dentes não conseguem se recuperar sozinhos quando danificados. Se você tiver cárie ou uma fratura, o esmalte não se regenera. Isso significa que, se você quebrar um dente ou tiver deterioração, precisará ir ao dentista. A principal tarefa é prevenir danos, por isso a boa higiene bucal é tão importante. Escovar os dentes 2 vezes ao dia, usar fio dental e fazer visitas regulares ao dentista ajudam a manter seu esmalte forte e seu sorriso radiante. Não é surpreendente como algo tão resistente pode ser tão frágil quando se trata de cicatrização. Como podemos cuidar melhor dos nossos preciosos dentes? Você acha que a Grande Muralha é visível do espaço? Na verdade, isso é bem surpreendente. Apesar de se estender por mais de 21 mil quilômetros, a Grande Muralha da China não pode ser vista a olho nu da Lua, ou mesmo de uma órbita baixa da Terra. Astronautas relatam que ela se mistura tão bem com a paisagem ao redor, que é necessário um grande aumento para identificá-la. Esse mito surgiu durante as primeiras explorações espaciais, possivelmente devido a uma combinação de orgulho nacional e histórias visuais, mas os dados científicos esclareceram tudo. Os materiais e cores da muralha se confundem com o ambiente natural, tornando-a quase invisível em grandes altitudes. Portanto, embora a Grande Muralha seja uma grande conquista da engenharia humana, sua invisibilidade do espaço nos lembra de como a natureza pode ofuscar até mesmo nossas maiores criações. Por que você acha que mitos como esse continuam a existir? Por que é importante o redesign da bandeira da Nova Zelândia? Em uma tentativa de explorar sua identidade nacional, a Nova Zelândia realizou um concurso para um novo design da bandeira nacional, convidando todos a apresentarem suas ideias. A resposta foi incrível. Milhares de criações criativas foram enviadas, mostrando a profundidade do espírito neozelandês. Entre esses designs únicos, um se destacou, com a imagem de um kiwi com olhos a laser. Embora esse design ousado não tenha vencido, ele conquistou a imaginação do público e rapidamente se tornou um símbolo de orgulho e humor nacional. Os neozelandeses apreciaram como ele reflete sua cultura única e seu senso de diversão. O concurso não apenas iniciou discussões sobre o que a bandeira deve representar, mas também destacou a importância da inclusão na definição de símbolos nacionais. Essa abordagem divertida para um tema sério nos lembra como a criatividade pode unir as pessoas, o que o futuro reserva para a bandeira da Nova Zelândia. Prepare-se para se surpreender com o desaparecimento do penny no Canadá. Em 2012, o Canadá tomou uma decisão ousada ao retirar o penny de circulação. Por que eles fizeram isso? O custo de produção de um penny era maior do que seu valor. Com o aumento dos custos de produção, o governo percebeu que continuar a fabricar pennies era não apenas caro, mas também impraticável para as transações diárias. Essa decisão gerou discussões em outros países sobre a possibilidade de fazer o mesmo. Imagine um mundo onde as moedas pequenas não causam problemas. Sem pennies entulhando carteiras e lojas, as transações se tornaram mais simples e eficientes. Após a retirada do penny, muitos canadenses rapidamente se acostumaram a arredondar os preços para o centavo mais próximo. Talvez essa mudança abra caminho para outros países reconsiderarem suas moedas ultrapassadas. Em uma economia em rápida mudança, o Canadá nos mostrou que, às vezes, deixar ir pode levar a uma maior eficiência. Você sabia que Genghis Khan aceitava diferentes crenças? Apesar de sua forte ligação com o tengrianismo, uma das religiões mais antigas da Mongólia, Genghis Khan era surpreendentemente aberto à espiritualidade. Ele acreditava na importância de conhecer diversas culturas e suas crenças, o que o levou a interagir com monges budistas, líderes muçulmanos, missionários cristãos e monges taoístas. Esse diálogo não se tratava apenas de tolerância, era sobre entender e incorporar lições morais valiosas em sua vida. Para Genghis Khan, essas interações não apenas enriqueceram sua percepção espiritual, mas também o ajudaram a unir um vasto império, repleto de diferentes povos e religiões. Sua tolerância em relação a diversas crenças promoveu uma unidade que era rara em sua época. Essa estratégia contribuiu para a estabilidade e o sucesso do Império Mongol. Então, o que podemos aprender com sua abordagem de aceitação da diversidade?
Antes de se tornar um ícone revolucionário em Cuba, Ernesto Che Guevara era apenas um brilhante estudante de medicina na Universidade de Buenos Aires. Nascido na Argentina, Che tinha uma grande paixão pela medicina e sonhava em ajudar os menos favorecidos. Enquanto cursava a faculdade, ele não se dedicou apenas aos estudos. Começou também a desenvolver uma profunda consciência social. Um momento decisivo ocorreu durante suas viagens pela América do Sul de moto, onde ele testemunhou as duras realidades da pobreza e da desigualdade. Essas experiências o impactaram profundamente, despertando um forte desejo de combater a injustiça social. Essa jornada transformadora não apenas moldou suas crenças radicais, mas também o posicionou como um jogador crucial na Revolução Cubana, ao lado de Fidel Castro. É fascinante explorar como a mesma pessoa que mais tarde defendeu os direitos dos oprimidos, uma vez se dedicou a livros de medicina e imaginou uma carreira na área da saúde. A evolução de Che, de um estudante apaixonado a um líder revolucionário, ilustra poderosamente como nossas experiências podem remodelar profundamente nossas identidades e objetivos. Você pode se surpreender. Maria, rainha da Escócia, era apenas um bebê. Com apenas 6 dias de vida, Maria se tornou rainha após a morte de seu pai, o rei Jaime V da Escócia. Imagine como é ser tão pequena e já carregar um título tão pesado. Seu reinado começou em 1542, em um período de caos político e lutas pelo poder na Escócia. Sua mãe, Maria de Guise, teve um papel importante em sua vida, atuando como regente até que Maria estivesse pronta para governar. Esse início notável preparou o caminho para uma vida cheia de intrigas, perigos e mudanças dramáticas. Maria enfrentou muitos desafios, incluindo rivalidades políticas e traições pessoais, enquanto tentava cumprir suas obrigações como rainha. Sua ascensão precoce nos lembra das complexidades da história e da vida daqueles que a moldaram. Você consegue imaginar governar um reino sem nem saber andar? Vamos revelar a verdade sobre a energia solar. Em apenas 1 hora, o Sol envia à Terra mais energia do que a humanidade consome em um ano inteiro. Pensar nisso é realmente impressionante. Esse fato incrível destaca o imenso poder da nossa estrela mais próxima, que diariamente produz cerca de 173 mil terawatts de energia. Essa abundância de luz solar alimenta tudo, desde a fotossíntese nas plantas até a eletricidade gerada por painéis solares. Embora a humanidade esteja sempre em busca de novas maneiras de utilizar energia, ainda dependemos muito de combustíveis fósseis, que contribuem para as mudanças climáticas. Imagine se nos concentrássemos em usar a energia solar de forma mais eficiente. Poderíamos abraçar um futuro mais limpo e sustentável. Com as tecnologias certas e determinação, essa fonte incrível de energia poderia ser a chave para atender nossas necessidades energéticas e proteger nosso planeta. Estamos prontos para aproveitar ao máximo essa oportunidade solar. Descubra a beleza natural dos Great Smoky Mountains este ano. Com mais de 10 milhões de visitantes anualmente, o Parque Nacional Great Smoky Mountains é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. As pessoas vêm a essa região pitoresca para aproveitar o ar fresco das montanhas, as florestas vibrantes e as deslumbrantes cachoeiras. Em vez de buscar emoções em parques de diversões, elas encontram aventuras nas trilhas que serpenteiam pela vegetação, oferecendo vistas incríveis a cada passo. O parque abriga uma diversidade de vida selvagem, incluindo ursos negros, veados e várias espécies de aves, todas prosperando em seu habitat natural. Os visitantes também podem explorar locais históricos, participar de programas guiados e conhecer a rica herança cultural dos Apalaches. Se você deseja relaxar na natureza ou embarcar em uma emocionante caminhada, os Great Smoky Mountains oferecem uma pausa revigorante da vida cotidiana. Com a mudança das estações, o parque se transforma, apresentando uma nova paleta de cores e experiências, tornando-o um destino imperdível em qualquer época do ano. O que você vai descobrir em sua próxima visita? Adivinha o que realmente faz os castores construírem represas? Os castores são mais do que apenas roedores adoráveis. Eles são engenheiros hídricos incríveis. Usando seus dentes fortes e patas trabalhadoras, eles constroem represas impressionantes que transformam ecossistemas inteiros. Essas estruturas desaceleram as correntes dos rios, criando lagoas tranquilas, onde os castores podem construir tocas seguras, com entradas subaquáticas, protegendo-se de predadores.
Como resultado de seus esforços incansáveis, surgem áreas úmidas, cheias de vida vibrante. Esses habitats sustentam uma rica variedade de espécies, desde rãs e peixes até várias aves e plantas, aumentando a biodiversidade e melhorando a qualidade da água. Ao prender sedimentos e moderar o fluxo da água, as represas dos castores combatem a erosão e ajudam a prevenir inundações a jusante. Mesmo em tempos de seca, as lagoas que criam servem como reservatórios de água vitais, sustentando a vida em condições difíceis. De forma interessante, os cientistas agora estão se inspirando nos designs das represas dos castores para projetos de restauração ecológica, visando estabilizar sistemas hídricos e combater a desertificação. Através de suas habilidades únicas, os castores se mostram não apenas como sobreviventes, mas como arquitetos de ecossistemas prósperos, tudo feito de simples galhos e lama. E se eu te contar sobre a síndrome de Savant adquirida? Esse estado incrível pode se desenvolver após uma lesão cerebral, e algumas pessoas de repente começam a mostrar habilidades extraordinárias. Imagine uma pessoa que antes tinha dificuldades com matemática e, de repente, resolve equações complexas com facilidade, ou alguém que nunca tocou um instrumento musical, criando belas sinfonias. A síndrome de Savant adquirida revela o potencial incrível do cérebro humano, mostrando que, em alguns casos, uma lesão pode despertar habilidades incomuns que estavam ocultas. Embora esse fenômeno seja raro, ele chama a atenção de pesquisadores e do público, despertando interesse nas capacidades ocultas do cérebro. É um lembrete dos mistérios que ainda cercam a neurociência e de como uma lesão pode revelar talentos que nunca suspeitamos ter. Talvez seja uma visão do potencial inexplorado que se esconde dentro de cada um de nós. Você já pensou em se preparar para um apocalipse zumbi? Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, podem te surpreender com sua sessão informativa sobre como se preparar para um apocalipse zumbi. Essa característica interessante não fala apenas sobre zumbis. Ela destaca a importância de estarmos prontos para qualquer emergência. Usando um cenário improvável de epidemia zumbi, o CDC incentiva as pessoas a discutirem dicas essenciais de segurança, desde a criação de kits de emergência até o desenvolvimento de planos de comunicação para a família. Este guia cobre pontos importantes que podem ser úteis em várias crises, sejam desastres naturais ou epidemias. A ideia é fazer com que as pessoas pensem seriamente sobre a preparação. Então, da próxima vez que você pensar em sobreviver a um apocalipse zumbi, lembre-se de que o verdadeiro objetivo é estar preparado para qualquer evento inesperado. Que tal conferir essas informações e descobrir como se preparar? Difícil de acreditar, mas Plutão perdeu o status de planeta. Em 2006, a União Astronômica Internacional tomou uma decisão revolucionária que mudou nossa visão do sistema solar. Eles revisaram a definição de planeta, afirmando que um verdadeiro planeta deve limpar sua órbita de outros objetos. Embora Plutão gire em torno do Sol em uma forma esférica, como os outros planetas, ele não atende a esse novo requisito. Plutão compartilha sua órbita com muitos outros corpos gelados no cinturão de Kuiper, tornando sua vizinhança muito populosa. Isso levou à sua reclassificação como planeta anão, um termo usado para corpos celestes que não são exatamente planetas, mas ainda desempenham um papel importante no espaço. Muitas pessoas ficaram chocadas e desapontadas com essa mudança, já que Plutão foi considerado o 9º planeta por mais de 70 anos. E você, o que acha? Plutão deve continuar sendo um planeta? O grapefruit não é apenas uma fruta saborosa para o café da manhã. Ele pode afetar a ação de alguns medicamentos. Essa fruta suculenta contém compostos chamados furanocumarinas, que atrapalham a função da enzima CYP3A4 no nosso intestino. Essa enzima é fundamental para quebrar muitos medicamentos, ajudando a manter a segurança do nosso sangue. No entanto, quando consumimos grapefruit, ele pode bloquear essa enzima, levando ao acúmulo de alguns medicamentos em níveis perigosos no corpo. Isso pode causar efeitos colaterais indesejados. Por exemplo, se você toma remédios para pressão alta ou estatinas para reduzir o colesterol, o consumo de grapefruit pode atrasar a ação desses medicamentos, aumentando o risco de reações indesejadas. É impressionante como algo tão simples como uma fruta pode impactar tanto a nossa saúde. Portanto, da próxima vez que você for saborear um grapefruit, pense 2 vezes se está tomando medicamentos. Sua saúde pode depender disso.
Você pode se surpreender. O ritual de detecção de mentiras da tribo Iaida. No noroeste do Egito, a tribo Iaida desenvolveu um método interessante para identificar pessoas desonestas. Essa prática incomum envolve o uso de uma vara quente, que pode causar bolhas dolorosas na pele se a pessoa testada for culpada de mentir. As varas são aquecidas a uma temperatura que pode causar danos, mas o objetivo não é punir, e sim revelar a verdade. Quando alguém é suspeito de desonestidade, a tribo se reúne e o acusado deve passar por esse teste único. Se não houver bolhas, sua honestidade é confirmada, mas se elas aparecerem, isso é um sinal claro de culpa. Embora esse ritual possa parecer extremo para os de fora, ele destaca o profundo compromisso da tribo com a honestidade e a integridade em sua comunidade. Esses rituais mostram as diferenças culturais em como diferentes sociedades lidam com questões de honestidade e responsabilidade. Não é interessante conhecer as diversas maneiras que as pessoas enfrentam a verdade e a mentira ao redor do mundo? Acredite ou não, mas o elefante asiático é incrível. Esses magníficos animais, conhecidos cientificamente como Elephas maximus, são os maiores mamíferos terrestres do Sudeste Asiático e do subcontinente indiano. Entre suas características impressionantes, os elefantes asiáticos se destacam não só pelo tamanho, mas também pela inteligência e comportamento social. Eles costumam viver tanto em florestas quanto em pastagens, o que os torna vulneráveis à perda de habitat devido à atividade humana. Ao contrário de seus parentes africanos, eles têm orelhas menores e costas mais arredondadas, mostrando suas adaptações únicas. Além de se moverem em bandos liderados por fêmeas matriarcais, eles demonstram laços emocionais notáveis e habilidades de comunicação. Sua presença é crucial para o ecossistema, pois ajudam a moldar seus habitats, pastando e criando trilhas que beneficiam outros animais selvagens. E, infelizmente, devido à caça ilegal e à destruição do habitat, os elefantes asiáticos enfrentam ameaças crescentes. Como podemos ajudar a proteger esses gigantes bondosos? Porque a fé ajuda a se sentir melhor. O efeito placebo revela uma verdade surpreendente. Nossa mente pode influenciar muito o corpo. Quando as pessoas acreditam que um tratamento vai funcionar, seu cérebro pode provocar mudanças reais e positivas na fisiologia. Por exemplo, imagine uma pessoa tomando um comprimido de açúcar, pensando que é um remédio. Se ela acredita de verdade que isso vai ajudar, pode sentir redução da dor ou melhora do humor, mesmo que o comprimido não tenha propriedades medicinais. Essa conexão entre mente e corpo mostra o poder das nossas ideias e crenças. Pesquisas indicam que quando os pacientes estão cheios de esperança e confiança, seus corpos podem reagir de maneira a melhorar a saúde geral. Esse efeito não se limita ao bem-estar, pode levar à redução de sintomas e até à cura em alguns casos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre alguém que se sentiu melhor por acreditar em um tratamento, lembre-se de que isso é mais do que apenas na cabeça deles. É um fenômeno real e comprovado pela ciência. O que realmente acontece quando você mergulha na história do Facebook? Em uma reviravolta inesperada, o famoso ator Al Pacino faz uma aparição inusitada relacionada ao início do Facebook. Em 1949, Pacino atuou em uma peça que chamou a atenção de muitos, e em 2007, seu nome foi mencionado de forma divertida como o primeiro logo do Facebook. Embora o verdadeiro logo do Facebook seja um design simples e limpo com a letra F minúscula, a menção a Pacino mostra como a cultura pop pode se entrelaçar com inovações tecnológicas. O site rapidamente se tornou um fenômeno global, mas o ator, que era famoso há décadas, acabou se conectando metaforicamente a esse gigante das redes sociais. Essa conexão demonstra como o mundo do entretenimento pode às vezes inspirar e refletir as conquistas tecnológicas. Não é incrível como um único nome pode unir épocas e mundos tão diferentes? Sim, é verdade. Um dia completo em Vênus, que é o tempo que leva para girar em torno de seu próprio eixo, dura cerca de 243 dias terrestres. Isso faz com que seu dia seja mais longo que um ano na Terra, que dura apenas 225 dias. Essa situação curiosa acontece porque Vênus gira muito lentamente e na direção oposta à maioria dos planetas, fazendo com que o Sol nasça a oeste e se ponha a leste. Além disso, devido à sua densa atmosfera, rica em dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico, o planeta retém calor, resultando em um forte efeito estufa. Essa condição extrema, com temperaturas na superfície altas o suficiente para derreter chumbo, torna Vênus o planeta mais quente do nosso sistema solar.
O giro e a órbita únicos de Vênus oferecem aos cientistas a oportunidade de estudar como diferentes condições ambientais afetam as características dos planetas, como isso influencia o clima no planeta. Você já tentou controlar seus sonhos enquanto dorme? Cerca de 55% das pessoas já tiveram sonhos lúcidos, quando você percebe que está sonhando e pode até controlar a história. Imagine voar sobre sua cidade natal, ou encontrar seu personagem favorito de um livro. Parece incrível, não é? Existem maneiras de aumentar suas chances de ter um sonho lúcido. Manter um diário de sonhos ajuda a lembrar melhor dos sonhos, e fazer checagens de realidade durante o dia pode te ajudar a perceber quando você está sonhando. Praticando essas técnicas, você pode descobrir aventuras incríveis em seus sonhos. Sonhos lúcidos não são apenas uma experiência fantástica, mas também uma oportunidade de entender como nossa mente funciona. Você pode explorar seus pensamentos e sentimentos, ou enfrentar medos em um ambiente seguro. Com um número crescente de pessoas descobrindo o poder de seus sonhos, surge a pergunta: como podemos usar esse fenômeno fascinante para o crescimento pessoal e a criatividade? Seja você alguém que se interessa por isso ou que busca uma maneira de diversificar seu sono, os sonhos lúcidos podem se tornar uma empolgante jornada de autoconhecimento. Por que ler sobre o mal muda nossas perspectivas? Pesquisas mostram que se envolver em histórias de luta contra forças sombrias pode diminuir nosso apoio a práticas reais que são consideradas moralmente erradas. Por exemplo, quando as pessoas leem contos de heróis que enfrentam vilões, muitas vezes revisitam suas próprias crenças sobre moralidade. Essa influência poderosa da literatura demonstra que as histórias não são apenas entretenimento. Elas moldam ativamente nossa percepção do bem e do mal na vida cotidiana. Ao estudar personagens complexos e suas dificuldades, os leitores ganham compreensão sobre dilemas éticos, o que leva a uma reflexão mais profunda sobre a moral. Esse fenômeno destaca o potencial da literatura como uma ferramenta de desenvolvimento moral, incentivando os leitores a refletirem criticamente sobre seus valores e escolhas. Será que as histórias que escolhemos ler podem nos guiar para uma sociedade mais ética? Você pode se surpreender. Os ninjas usavam azul escuro. Ao contrário da imagem popular de assassinos furtivos vestidos de preto, os ninjas históricos, na verdade, preferiam roupas azul escuras. Essa escolha inteligente se baseava na ciência do camuflagem. Quando se moviam silenciosamente à noite, o tecido azul escuro ajudava a se misturar melhor com o ambiente do que a cor preta. O tom profundo de azul correspondia às nuances naturais do céu noturno, permitindo que se aproximassem de suas vítimas sem serem notados. Em condições cheias de sombras e luz fraca, o traje azul escuro contribuía para sua reputação de lutadores discretos. Os ninjas eram mestres na arte da camuflagem, usando essas roupas práticas para aprimorar suas habilidades. Esse fato interessante nos lembra como entender a natureza e usar as ferramentas certas pode aumentar significativamente a eficácia. Então, da próxima vez que você pensar em ninjas, imagine-os de azul escuro, prontos para desaparecer na escuridão. Muitos não sabem, mas anjos apareceram durante a Primeira Guerra Mundial. Durante a Batalha de Mons, em 1914, soldados britânicos testemunharam um evento incomum que muitos descreveram como angelical, quando as tropas enfrentaram forças alemãs esmagadoras. Alguns soldados relataram figuras misteriosas no céu, que consideraram anjos enviados para protegê-los. Segundo eles, essas entidades etéreas brilhavam com uma luz celestial, fortalecendo a determinação dos homens em meio ao caos. Embora esses relatos permaneçam não confirmados e frequentemente debatidos por historiadores, eles oferecem uma visão fascinante das experiências dos soldados durante um dos conflitos mais mortais da história. Esse fenômeno gerou discussões sobre fé, esperança e o desconhecido diante do medo. Muitos soldados afirmaram que essas visões mudaram sua percepção sobre a vida e a morte, dando-lhes confiança durante a terrível batalha. Seja uma ilusão da mente ou um verdadeiro encontro, as figuras angelicais em Mons se tornaram um poderoso símbolo de resistência e coragem em meio aos horrores da guerra. O que você acha que essas visões representam? Você sabia que seu olho pode ver uma vela a 30 milhas de distância? Esse fato incrível destaca as habilidades extraordinárias do olho humano, que pode detectar a luz de uma única vela a longas distâncias, se a Terra fosse plana. Na escuridão total, a sensibilidade do olho à luz permite que ele perceba até as fontes mais fracas, como uma pequena chama tremeluzente.
Essa capacidade é devido a células especializadas na nossa retina, chamadas bastonetes, que funcionam bem em baixa luminosidade. Imagine estar em um terreno perfeitamente plano à noite e conseguir ver uma pequena luz de longe. Embora esse cenário seja hipotético, ele ressalta como nossa visão se desenvolveu para nos ajudar a navegar pelo mundo. Claro, a Terra não é plana, então montanhas, prédios e outros obstáculos podem bloquear nossa visão. No entanto, esse fato fascinante demonstra o quão incríveis são nossos olhos, transformando uma simples vela em um farol de luz visível à distância. Não é incrível o que nossos corpos são capazes de fazer? Você sabe o que realmente define a diversidade das marcas Volkswagen? A Volkswagen não é apenas uma fabricante de automóveis. É uma poderosa empresa que possui um impressionante portfólio de marcas de luxo e alto desempenho. Isso inclui nomes famosos como Audi, conhecida por seus designs elegantes e tecnologias avançadas, e Lamborghini, famosa por seus supercarros emocionantes que chamam a atenção. Depois vem a Bentley, associada à elegância e ao luxo, e Bugatti, cujo nome está ligado à velocidade máxima. A Ducati representa o emocionante mundo das motocicletas, focando em quem busca aventuras sobre duas rodas. Cada uma dessas marcas demonstra o compromisso da Volkswagen com a inovação e a qualidade, atraindo diferentes segmentos de consumidores. Desde motoristas comuns que buscam confiabilidade, até entusiastas que desejam velocidade e estilo, o diversificado portfólio da Volkswagen permite que a empresa atinja com sucesso diferentes mercados. Essa estratégia não apenas melhora a reputação da empresa, mas também contribui para vendas significativas em todo o mundo. Então, da próxima vez que você ver uma exposição de carros de luxo, lembre-se de que o grupo Volkswagen está por trás de alguns dos nomes mais desejados da indústria automotiva. E se eu disser que a empatia é a mágica do cérebro? Nossos cérebros têm uma habilidade única, graças a células especiais, chamadas neurônios espelho. Esses neurônios incríveis se ativam quando vemos outras pessoas realizando ações ou expressando emoções. Por exemplo, ao ver alguém sorrir, seus neurônios espelho começam a funcionar, trazendo uma sensação de alegria, como se você estivesse vivendo aquele momento também. Essa capacidade extraordinária nos permite nos conectar mais profundamente com os outros e é fundamental para construir relacionamentos e laços sociais. Imagine observar um amigo passando por um momento difícil. Seu cérebro está ativamente entendendo e sentindo o que ele sente. Essa ressonância emocional nos ajuda a oferecer apoio e compaixão, tornando-nos mais sensíveis às necessidades dos outros. Seja rindo juntos, compreendendo a tristeza ou confortando alguém em apuros, nossos neurônios espelho desempenham um papel vital na rica interação entre as pessoas. Em 2016, Scott Kelly, famoso por passar um ano na Estação Espacial Internacional, fez uma brincadeira que surpreendeu seus colegas. Ele levou secretamente um traje de gorila para o espaço, e quando o momento certo chegou, vestiu-o, provocando risadas em um ambiente geralmente sério. Esse momento inesperado de humor não só animou os astronautas, mas também conquistou o coração do público na Terra. O efeito viral que gerou mostrou que mesmo nas profundezas do espaço, onde a vida pode ser desafiadora, sempre há espaço para risadas. A brincadeira de Scott Kelly com o traje de gorila se tornou mais do que uma história engraçada. Foi um momento marcante que lembrou a todos sobre a importância da alegria e da amizade em circunstâncias incomuns. Então, da próxima vez que você pensar em exploração espacial, lembre-se de que também está cheia de histórias incríveis de risadas e diversão. Por que o Famadihana cria laços tão fortes? Este festival único de Madagascar une famílias em uma celebração vibrante da vida e da morte. Durante o Famadihana, as famílias desenterram seus antepassados de suas sepulturas, envolvendo seus corpos em tecidos novos, como sinal de respeito. Este ritual não é apenas uma lembrança triste, é um evento cheio de danças, músicas e reencontros alegres. Os malgaches acreditam que seus antepassados falecidos continuam a cuidar deles e a influenciar suas vidas. Por isso, esse festival ajuda a manter essa conexão importante. O ritmo dos tambores e as risadas dos membros da família trazem o passado à vida, lembrando a todos que seus entes queridos ainda fazem parte de suas vidas. Através dessa celebração incrível, gerações se unem, fortalecendo o rico patrimônio cultural e os laços entre os vivos e os que partiram. Quão forte é essa conexão? Você pode se surpreender. O menor peixe do mundo.
O peixe-patinha, uma pequena maravilha das Filipinas, é o menor peixe do planeta. Ele mede menos de 1 centímetro e, por causa do seu tamanho diminuto, muitas vezes passa despercebido. Os peixes-patinhas vivem em águas doces, onde se movem rapidamente entre plantas e detritos. Suas adaptações únicas, como corpos transparentes e nadadeiras especializadas, facilitam a locomoção no ambiente aquático. Essas criaturas incríveis desempenham um papel importante em seu ecossistema, participando da cadeia alimentar subaquática. Apesar de seu tamanho pequeno, os peixes-patinhas realmente fascinam, provando que grandes coisas vêm em pacotes pequenos. O que mais pode estar escondido nas águas do mundo, esperando para ser descoberto? O que realmente desperta a curiosidade global sobre Bir Tawil. Esta região surpreendente ocupa cerca de 795 milhas quadradas de terra, situada entre o Egito e o Sudão, e é a única área de terra não reivindicada fora da Antártica. O status único de Bir Tawil surgiu de uma disputa de fronteira em torno de uma área vizinha chamada Triângulo de Halaib, que ambos os países reivindicam. Portanto, em vez de lutar por Bir Tawil, Egito e Sudão, na verdade, o ignoram, deixando-o desocupado. Essa situação estranha atrai aventureiros, exploradores e até mesmo aqueles que sonham em criar um novo estado, considerando essa terra para habitação ou exploração. As pessoas ficam fascinadas com a ideia de viver em um lugar sem governo e fronteiras oficiais. Embora o ambiente desértico severo torne isso difícil, a ideia de reivindicar esse canto esquecido capturou a imaginação de muitos. Quem sabe quais segredos e histórias esta terra inexplorada esconde? Você sabia que supernovas são fogos de artifício estelares? Quando uma estrela massiva, como as que existem no nosso universo, esgota seu combustível nuclear, ela não consegue mais se sustentar. Isso resulta em um colapso repentino sob seu próprio peso, causando uma explosão impressionante, conhecida como supernova. Esses eventos cósmicos são não apenas impressionantes, eles liberam uma quantidade incrível de energia, equivalente ao brilho de uma galáxia inteira por um curto período. Após a explosão, os elementos formados dentro da estrela se espalham pelo espaço, ajudando na formação de novas estrelas e planetas. Supernovas são breves, durando apenas algumas semanas ou meses, mas desempenham um papel importante no processo de reciclagem do universo. Elas também criam elementos pesados, como ouro e platina, que podem acabar em joias na Terra. É incrível como essas explosões colossais podem moldar o universo ao nosso redor. Já pensou em se disfarçar de cachorro para evitar a polícia? No ano passado, na Alemanha, um homem ganhou as manchetes por sua estranha tentativa de escapar da prisão, se vestindo de cachorro. Essa história inusitada mostra até onde algumas pessoas vão para evitar o contato com as autoridades. O homem vestiu um traje de pelúcia e engatinhou, tentando se misturar com os verdadeiros cães no parque. Apesar de sua criatividade, ele foi facilmente notado pelos policiais que investigavam outro caso nas proximidades. Esse incidente cômico, mas sério, demonstra até que ponto os criminosos podem ir para escapar da lei. Embora possa parecer absurdo, isso também levanta questões sobre nossa percepção de crime e segurança. Por que alguém pensaria que isso funcionaria? Em um mundo com cada vez mais câmeras de segurança e patrulhas policiais, parece tolo esperar que um traje possa levar à liberdade. Em vez disso, essa história nos lembra que a fuga geralmente resulta em problemas, e não na liberdade que muitos esperam. Sim, é verdade. O Oscar, famoso por reconhecer o melhor do cinema, criou a categoria de melhor filme de animação em 2001. Isso foi importante, pois reconheceu os filmes de animação como participantes sérios da indústria cinematográfica. O primeiro a ganhar esse prêmio foi o querido Ogro Verde, Shrek. Lançado em 2001 pela DreamWorks Animation, Shrek impressionou o público com sua visão humorística dos contos de fadas, personagens memoráveis e animação inovadora. Ele não só divertiu as crianças, mas também atraiu os adultos com seus diálogos inteligentes e narrativa esperta. Ganhar esse Oscar não apenas destacou a criatividade e o talento de Shrek, mas também abriu caminho para muitos outros filmes de animação brilharem no grande palco. Desde então, essa categoria se tornou uma das mais importantes no Oscar, com filmes como Up da Pixar e Frozen da Disney recebendo seus prêmios. Não é incrível como Shrek mudou as regras do jogo na animação? Acredite ou não, mas é necessário permissão para fotografar coelhos em Wyoming. Essa regra surpreendente vale de janeiro a abril e reflete o compromisso do Estado com a preservação da vida selvagem.
Embora a exigência de permissão possa parecer excessiva, ela ajuda a manter a saúde da população de coelhos e a protegê-los em períodos críticos do ano. No inverno e no início da primavera, os coelhos enfrentam desafios como o clima rigoroso e a falta de alimento, por isso é importante preservar seu habitat. Embora isso possa parecer incomum, essas regras visam proteger o comportamento natural dos animais e seu ambiente de interferências humanas. Se você planeja capturar momentos adoráveis de coelhos brincando na neve, certifique-se de verificar com as autoridades locais quais permissões são necessárias. Compreender essas regras ajudará você a valorizar mais a fotografia da vida selvagem e a contribuir positivamente para a conservação do meio ambiente. Muitos não sabem, mas hipopótamos não sabem nadar. Esses enormes animais que frequentemente vemos descansando em rios e lagos da África, na verdade andam no fundo da água e não nadam como peixes ou outros mamíferos. A estrutura única de seu corpo tem um grande papel nisso. Os hipopótamos têm ossos muito densos, o que os faz afundar em vez de flutuar. Essa adaptação os ajuda a se mover debaixo d'água, caminhando facilmente pelo fundo do rio. Quando precisam subir à superfície para respirar, esses gigantes gentis podem prender a respiração por impressionantes alguns minutos. Normalmente, eles emergem rapidamente para inspirar antes de mergulhar novamente. Com seu tamanho enorme e movimentos surpreendentemente ágeis, os hipopótamos são criaturas fascinantes que desafiam nossas ideias tradicionais sobre como os animais interagem com a água. Então, da próxima vez que você ver um hipopótamo, lembre-se de que eles não nadam. Eles caminham com confiança pelo fundo do lago. Você não vai acreditar no que o Titanic previu. 14 anos antes da trágica história do Titanic, o autor Morgan Robertson escreveu um surpreendente romance chamado Inútil. Nesta história, Robertson apresentou um transatlântico inafundável chamado Titan. As semelhanças entre sua trama fictícia e a verdadeira catástrofe do Titanic são assustadoras. Assim como o Titanic, o Titan foi descrito com um número insuficiente de botes salva-vidas, o que significava que, quando a tragédia ocorreu, causada por um iceberg, a sobrevivência dos passageiros se tornou quase impossível. Robertson aparentemente previu os eventos catastróficos que aconteceriam mais tarde, em 1912, levantando questões sobre destino e premonição. Essa estranha semelhança fez muitos se perguntarem se foi apenas uma coincidência ou se o autor realmente olhou para o futuro. Como ele conseguiu capturar detalhes tão próximos da realidade? Adivinhe o que atrai visitantes a Graceland? Esta icônica mansão é a casa de Elvis Presley, o rei do rock and roll, e está localizada em Memphis, Tennessee. Graceland não é apenas uma casa, é um museu vivo, onde os fãs podem mergulhar no mundo de Elvis e conhecer sua vida extraordinária. Todo ano, mais de 600 mil pessoas visitam este lugar incrível para ver os magníficos cômodos, a decoração luxuosa e os itens que homenageiam sua carreira lendária. Desde seus carros clássicos até os discos de ouro nas paredes, cada canto conta a história de um homem que mudou a música para sempre. Os visitantes também podem explorar o Jardim da Meditação, onde Elvis está enterrado, o que traz um toque de respeito à diversão. Ao manter seu legado de forma tão vibrante, Graceland preserva o espírito de Elvis, convidando novas gerações a descobrir sua magia. Você está pronto para sentir o espírito do rock and roll? Já pensou por que o hula hoop nos fascina? Em 2018, o artista japonês Yuya Hoopman impressionou o mundo ao girar um hula hoop gigante de 5 metros e 10 polegadas de diâmetro. Isso não foi apenas uma conquista comum. Para ser oficialmente reconhecido, ele precisava dar pelo menos 3 voltas completas, usando apenas o tronco. Imagine quantas habilidades e equilíbrio são necessários para controlar um hula hoop tão grande. A apresentação de Yuya não só mostra seu talento excepcional, mas também destaca a alegria e a criatividade associadas ao hula hoop. Os hula hoops têm uma rica história que remonta a tempos antigos, mas a conquista de Yuya redefine nossas ideias sobre o que é possível. Seu recorde nos inspira a admirar o potencial do corpo humano e a explorar nossas próprias habilidades lúdicas. Então, quem sabe, talvez sua próxima festa no quintal tenha hula hoops épicos. Vamos desvendar a verdade sobre os gladiadores romanos. Gladiadores não eram apenas lutadores. Eram atletas que treinavam arduamente para entreter milhares de espectadores em grandes arenas. Eles eram treinados em escolas especiais chamadas lutos, onde treinadores experientes, conhecidos como lanistas, ensinavam a arte da luta.
Essa preparação rigorosa incluía diversas técnicas de combate, condicionamento físico e até estratégia. Cada gladiador tinha um estilo de luta único, e os lanistas adaptavam os treinos para desenvolver seus pontos fortes. Além de aprimorar suas habilidades de combate, os gladiadores também precisavam manter uma excelente forma física para sobreviver em batalhas cruéis, onde as apostas eram altas, fama, riqueza ou até mesmo a vida. A vida de um gladiador não era apenas luta. Era uma mistura complexa de disciplina, habilidade e espetáculo que cativava os espectadores em todo o Império Romano, o que fez esses guerreiros se tornarem lendários na história. Iguanas têm uma maneira incrível de sobreviver. Quando sentem perigo, podem soltar suas caudas. Essa estratégia esperta permite que elas fujam rapidamente, enquanto o predador fica confuso com a cauda se movendo. Mas não para por aí. As iguanas também têm um olho parietal, um órgão sensível à luz no topo da cabeça. Esse olho especial as ajuda a perceber mudanças na luz, servindo como um alerta precoce para ameaças, como aves de rapina ou outros perigos. Depois de soltar suas caudas, essas criaturas resistentes podem regenerá-las com o tempo, mostrando sua incrível capacidade de recuperação. No entanto, a nova cauda pode não ser igual à original. Muitas vezes é feita de cartilagem em vez de osso e tem uma aparência diferente. Essa combinação única de mecanismos de defesa faz das iguanas algumas das sobreviventes mais inteligentes da natureza. Imagine poder evitar uma ameaça e regenerar uma parte de si mesmo. A natureza não é incrível? Você já se perguntou por que o som se propaga de maneira diferente? É impressionante como sua voz pode viajar até 3 km em um campo aberto quando você grita. Em espaços amplos não há nada que bloqueie ou absorva as ondas sonoras, permitindo que elas se movam livremente pelo ar. No entanto, se você gritar em uma cidade barulhenta, a situação muda. Edifícios, carros e outras estruturas absorvem o som, e seu grito pode alcançar apenas 300 metros. Essa diferença surpreendente destaca como nosso ambiente influencia a propagação do som. Em locais abertos, você não está apenas esticando as cordas vocais, você está permitindo que sua voz se espalhe longe. Já em uma cidade cheia, o mesmo esforço se perde. Então, da próxima vez que você gritar na rua ou na cidade, pense em como seu entorno afeta o que os outros ouvem. Não é incrível? A verdade é que a Cachoeira do Salto Ângel é majestosa. Essa impressionante cachoeira na Venezuela é a mais alta do mundo, com uma queda de 979 metros a partir do platô conhecido como Ollantaytambo. Imagine-se diante de uma maravilha natural, onde a água desce continuamente, criando uma névoa hipnotizante que destaca as cores vibrantes da floresta ao redor. A vegetação exuberante ao redor da Cachoeira do Salto Ângel abriga muitos animais selvagens, incluindo tucanos e macacos. Os visitantes frequentemente embarcam em aventuras emocionantes por florestas tropicais, densas para ver essa visão inspiradora. Seja você fã de trilhas pela rica flora ou passeios de barcos cênicos, a Cachoeira do Salto Ângel oferece experiências inesquecíveis. Então, quando você planeja sua aventura para ver essa impressionante obra-prima da natureza, é verdade que a cafeteira tornou-se a razão da popularidade das webcams? A primeira webcam apareceu em um lugar inesperado, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Este projeto inusitado foi criado para resolver um problema simples. Os estudantes frequentemente iam à sala de descanso apenas para descobrir que a cafeteira estava vazia. Em vez de fazer essas idas frustrantes, os alunos agora podiam verificar o estado da sua bebida favorita pelo computador. Essa invenção genial foi criada em 1991 por um grupo de cientistas da computação que conectou uma câmera à sua rede local, transmitindo ao vivo a cafeteira. Os estudantes podiam ver se era hora de pegar um café ou se era melhor esperar um pouco mais. Essa reviravolta divertida deu início à tecnologia das webcams, que desde então se tornou uma ferramenta importante para videochamadas e transmissões ao vivo. Hoje, as webcams desempenham um papel fundamental em nossas vidas online, facilitando a comunicação com pessoas de todo o mundo. Quem diria que uma cafeteira poderia ter um impacto tão duradouro na tecnologia? Você já se perguntou por que no Japão a pizza tem um nome tão diferente? No Japão, pizza não é apenas pizza, é pizza tinta Shumiku Midengan Maionese. Esse nome curioso reflete o amor japonês pela cozinha fusion, misturando sabores tradicionais com pratos internacionais.
O termo Guri-Tad Atas, que significa pizza tinta, mostra como as interpretações culturais influenciam o que comemos. A pizza japonesa, muitas vezes, é decorada com ingredientes inusitados, como maionese, camarões ou até lulas, tornando-a uma aventura culinária. Cada pedaço oferece uma deliciosa combinação de texturas e sabores, demonstrando a criatividade do Japão na cozinha. Ao usar nomes tão únicos, o Japão celebra a pizza, adicionando seu próprio toque, e cada fatia conta uma história cheia de orgulho cultural. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço, pense em como a comida nos conecta ao redor do mundo. Difícil de acreditar, mas os ovos do casuar brilham no escuro. O casuar, uma ave incrível que vive nas florestas tropicais, coloca ovos que emitem uma luz verde fluorescente. Essa cor vibrante não é apenas para enfeitar. Ela desempenha um papel importante na proteção dos ovos contra predadores que se escondem na vegetação densa. O tom verde se mistura perfeitamente com as folhas brilhantes, dificultando a detecção por animais atentos. Considerando que os casuares são conhecidos por seu comportamento agressivo, isso adiciona um ar de mistério a essas aves incríveis. Eles defendem ferozmente seus ninhos, garantindo a segurança de seus filhotes após a eclosão. Na verdade, cuidar dos filhotes é uma parte importante de seu comportamento, pois muitas vezes eles os cuidam sozinhos. Essa combinação única da cor vibrante dos ovos e dos instintos protetores faz do casuar não apenas um sobrevivente, mas também uma parte fascinante do ecossistema das florestas tropicais. O que você acha? Como essa adaptação os ajuda a prosperar em seu habitat? Acredite ou não, o câncer de pâncreas pode passar despercebido. Esse tipo de câncer muitas vezes se desenvolve sem sintomas por muitos anos, tornando o diagnóstico especialmente difícil. A maioria das pessoas não apresenta sinais até que a doença atinja um estágio avançado, momento em que pode surgir um sinal de alerta, a icterícia indolor. O amarelamento da pele e dos olhos indica que o câncer progrediu significativamente. Isso pode ser preocupante, pois muitos associam a icterícia a doenças do fígado, mas neste caso é resultado da obstrução do fluxo biliar pela tumor. Infelizmente, quando esse sintoma aparece, a realidade se torna dura. As pessoas podem ter menos de 1 ano de vida. Esse câncer é conhecido pelo diagnóstico tardio, o que contribui para uma baixa taxa de sobrevivência em comparação com outros tipos de câncer. Portanto, a conscientização e o diagnóstico precoce são fundamentais. Compreender os fatores de risco e conversar com um médico pode salvar vidas. Ao aprender mais sobre o câncer de pâncreas e seu progresso silencioso, podemos aumentar a conscientização e incentivar exames médicos precoces. Será que aprender sobre os sintomas pode ajudar a mudar essa situação? E se eu te disser que patos podem ser canibais? Pode parecer chocante, mas os patos às vezes mostram comportamento canibal, especialmente quando estão entediados ou estressados devido a condições de vida apertadas, má ventilação e falta de comida. Imagine estar preso em um espaço pequeno com recursos limitados. Isso pode levar a hábitos incomuns. Quando os patos não têm estímulos ou espaço para se mover e bicar, eles podem começar a beliscar uns aos outros, machucando seus semelhantes. A única maneira conhecida de prevenir esse comportamento é o corte de bico. Esse processo envolve a remoção de uma pequena parte da borda superior do bico, o que pode evitar ferimentos graves entre os patos. Ao proporcionar um ambiente confortável com espaço suficiente e alimentação adequada, podemos ajudá-los a prosperar e evitar esses hábitos preocupantes. Então, como você pode criar um melhor habitat para essas aves incríveis? Você sabia que os orangotangos podem se curar sozinhos? Nas densas florestas de Sumatra, cientistas observaram um incrível orangotango macho, que mostrou o quão inteligentes esses seres extraordinários podem ser. Após se ferir no rosto, esse orangotango encontrou uma solução em uma pasta feita da planta Yucca kuning, que os moradores locais usam há muito tempo por suas propriedades curativas. É impressionante que ele não precisou de ajuda para encontrar esse remédio. Ele entendeu tudo sozinho. Durante vários dias, ele aplicou repetidamente a pasta curativa, tratando com sucesso sua ferida. Esse comportamento destaca não apenas a inteligência dos orangotangos, mas também sua incrível capacidade de usar o ambiente ao seu redor. Pense sobre quais outros talentos ocultos esses animais incríveis podem ter na natureza. Você ouve algo no espaço? A resposta é clara: não. O som se propaga pelo ar ou por outro meio.
Na nossa atmosfera, as ondas sonoras vibram através das partículas de ar, permitindo que ouvimos música, conversas e a sinfonia da natureza. No entanto, o espaço é um vácuo, o que significa que não há ar ou partículas para transmitir som. Essa falta de meio explica por que os astronautas usam rádio para se comunicar no espaço. Sem ar, até as explosões mais altas ou as épicas batalhas espaciais permanecem em silêncio. Imagine como seria estranho flutuar entre as estrelas sem um único som. Os cientistas também estudam o impacto desse silêncio nos astronautas, já que eles frequentemente sentem uma forte sensação de isolamento. Embora possamos considerar o espaço um vazio silencioso, na verdade, lá há muita vida. Só não há sons para acompanhá-la. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se, a beleza do espaço é apreciada em silêncio. O que mais pode estar escondido de nossos ouvidos no espaço? Cavernas antigas são verdadeiras cápsulas do tempo, preservando a história fascinante do nosso planeta. Algumas das pinturas rupestres mais antigas, como as de La Paziega, têm mais de 45 mil anos e retratam animais impressionantes e símbolos abstratos interessantes. Essas obras de arte nos oferecem uma visão da vida dos primeiros humanos e sua conexão com a natureza. Mas as cavernas não guardam apenas criações antigas, elas também abrigam ecossistemas únicos. Por exemplo, salamandras cegas e peixes de caverna se adaptaram à vida na escuridão total, mostrando a incrível capacidade da natureza de sobreviver em condições extremas. Essa combinação de criatividade humana antiga e vida selvagem especializada torna as cavernas fascinantes não apenas para cientistas, mas para todos que têm curiosidade sobre as maravilhas da nossa natureza. Quais segredos ainda aguardam para serem descobertos nas profundezas das cavernas? Difícil de acreditar, mas Jane Barbie moldou suas chamadas. Essa voz lendária ganhou vida através da rede telefônica Bell System, onde ela fornecia respostas automáticas para diversos serviços, incluindo informações e mensagens de operadores. Imagine, milhões de pessoas em todo o país ouviam sua voz calma e clara todos os dias, sem saber quem ela era. Jane Barbie foi uma estrela invisível de inúmeras chamadas telefônicas no auge de sua carreira. Embora a tecnologia tenha mudado muito e migrado para sistemas digitais, suas gravações foram essenciais para a comunicação eficaz na época. A contribuição de Barbie ia além de ser apenas uma voz. Ela se tornou um símbolo da era das telecomunicações. Sua influência nos faz valorizar como um simples gesto de atender o telefone estava ligado aos seus esforços. Não é incrível pensar em quantas conversas ela ajudou a moldar sem querer? Prepare-se para ser impactado pela aleodoxofobia. Este é um estado raro que provoca medo em quem teme as opiniões e pensamentos dos outros. Imagine sentir uma forte pânico quando alguém compartilha sua opinião e conversas cotidianas parecem uma subida íngreme. Pessoas com aleodoxofobia frequentemente fazem de tudo para evitar discussões que envolvem opiniões, pois até ouvir pontos de vista diferentes pode causar grande ansiedade. Esse medo pode surgir de experiências passadas, transtornos de ansiedade ou até mesmo pressão social, afetando significativamente as interações pessoais e sociais. Aqueles que vivem com essa condição podem se afastar de grupos, perdendo conexões e oportunidades. É importante entender a aleodoxofobia não apenas como um medo estranho, mas como um problema sério para muitos. No entanto, com o apoio e terapia adequados, as pessoas podem desenvolver estratégias para superar esse medo, recuperar sua voz e participar de discussões. Será que entender essa fobia pode nos ajudar a desenvolver empatia nas conversas? Você sabia que a bandeira Jolly Roger tinha um objetivo secreto? A famosa bandeira Jolly Roger, frequentemente associada a piratas, nem sempre foi apenas um símbolo de medo e caos. Diferentes tripulações de piratas usavam variações da bandeira, mas a versão mais reconhecível, com fundo preto e um crânio com ossos, tinha um objetivo tático astuto. Seu principal propósito era intimidar navios inimigos e forçá-los a se render sem luta, permitindo que os piratas capturassem tesouros sem derramamento de sangue. Piratas lendários como Barba Negra iam além, personalizando suas bandeiras. Por exemplo, às vezes levantavam uma bandeira vermelha ensanguentada para mostrar corajosamente que não teriam misericórdia em combate. O uso simbólico da bandeira destaca a importância da guerra psicológica na pirataria, enfatizando que a arte de intimidar era tão crucial quanto as habilidades de combate no mar aberto.
Você sabia que em Liechtenstein há apenas uma prisão? Este pequeno país, situado entre a Suíça e a Áustria, gerencia seu sistema de justiça criminal de uma maneira única. Na prisão, há apenas de 10 a 20 detentos ao mesmo tempo, criando uma atmosfera íntima. Curiosamente, se alguém recebe uma pena superior a 2 anos, é transferido para prisões de países vizinhos. Essa política demonstra que Liechtenstein prioriza a reabilitação em vez da punição, tornando-se um exemplo único no mundo da justiça criminal. O pequeno número de detentos também permite que os funcionários dediquem mais atenção a cada um, o que pode ajudar na reabilitação eficaz. Enquanto na maioria dos países existem várias instituições, a abordagem de Liechtenstein levanta questões sobre a eficácia de um sistema tão compacto. Como um país pequeno como Liechtenstein encontra o equilíbrio entre segurança e tratamento humano dos criminosos. Você pode se surpreender com a história do hambúrguer havaiano do McDonald's. Na década de 1960, o McDonald's decidiu atualizar seu cardápio e apresentou o inusitado hambúrguer havaiano. Esse lanche único era feito com abacaxi grelhado e queijo, em vez do tradicional hambúrguer de carne. O hambúrguer havaiano fazia parte de uma estratégia maior para atrair um novo público e diversificar as opções, especialmente para os clientes que não comiam carne às sextas-feiras, uma prática comum na época. Embora alguns pudessem imaginar esse prato tropical como um sucesso instantâneo, ele não teve o êxito esperado. Muitos clientes preferiram continuar com o clássico Big Mac ou Cheeseburger. Apesar de sua popularidade passageira, o hambúrguer havaiano nos lembra como os gigantes do fast food experimentam sabores para manter o interesse. Hoje, o McDonald's é conhecido por suas ofertas consistentes, mas o hambúrguer havaiano mostra que até grandes marcas podem arriscar e tentar algo novo. O que você acha da ideia de um hambúrguer com abacaxi? Muitos não sabem, mas é possível enviar diamantes pelo correio. Quando o maior diamante do mundo viajou da África para a Inglaterra, seu transporte foi cercado de mistério. Todos esperavam que essa pedra magnífica estivesse segura durante a viagem, por isso muitos acreditavam que ela tinha sido enviada por um caminho marítimo seguro. No entanto, a verdade era ainda mais surpreendente. Na verdade, foi enviada pelo correio. Esse incrível diamante, conhecido como diamante Cullinan, pesava impressionantes 306 quilates e foi dividido em várias pedras, sendo a maior delas parte das joias da coroa britânica. O transporte do diamante gerou uma mistura de emoção e preocupação, já que o correio não era conhecido por lidar com joias valiosas. Mesmo assim, essa escolha se mostrou única e ousada. Você consegue imaginar receber um diamante tão grande na sua caixa de correio? Porque a gravidade nos une como o amor. Assim como o amor, a gravidade é uma força poderosa que nos conecta. A gravidade, a atração entre massas, nos mantém na Terra e mantém os planetas em órbita ao redor do Sol. Essa atração terrestre é semelhante a como o amor aproxima as pessoas, destacando nossa experiência humana comum. Se pensarmos bem, tanto a gravidade quanto o amor mostram a interconexão de tudo no universo. Os átomos em seu corpo se atraem, assim como amigos e famílias se ligam pelo amor. Essas forças mostram que, seja em nível cósmico ou em nossos relacionamentos pessoais, as conexões são essenciais para nossa existência. Na próxima vez que você sentir um impulso de amor ou olhar para as estrelas, lembre-se, assim como a gravidade nos mantém, o amor eleva nosso espírito e nos une a todos. Não é incrível como duas forças fundamentais do universo se refletem uma na outra? Os antigos alienígenas construíram pirâmides nas águas do Japão. Perto da costa da ilha de Yonaguni, existem estruturas subaquáticas surpreendentes que chamam a atenção de cientistas e curiosos. Essas formações se assemelham a antigas pirâmides e terraços, levando muitos a questionar sua origem. Alguns especialistas acreditam que podem ser restos de uma civilização avançada. A mistério se aprofunda com a ideia de conexões extraterrestres, gerando debates entre historiadores e arqueólogos. No entanto, outros afirmam que essas estruturas são apenas formações naturais, moldadas pela erosão ao longo de milhares de anos. O debate continua e ambos os lados apresentam argumentos convincentes. Independentemente de terem sido criadas pela mão humana ou pelas forças da natureza, uma coisa é certa. O fascínio de Yonaguni está em sua intrigante combinação de história potencial e mistério. Que segredos o oceano esconde, e será que algum dia conseguiremos desvendá-los? Você vai se surpreender.
a água na Lua. Em 2024, cientistas fizeram uma descoberta incrível, confirmando a existência de uma fina camada de água que se renova constantemente na Lua. Considerando que a superfície lunar é conhecida por sua secura e falta de atmosfera, essa descoberta muda nossa compreensão anterior. Como isso é possível? A água se forma a partir de uma reação química entre íons de hidrogênio do vento solar e o oxigênio presente no solo lunar. Imagine a Lua como uma pequena fábrica de água que se reabastece sozinha no vasto espaço. Essa descoberta não só acrescenta novos conhecimentos sobre a Lua, mas também sugere o potencial para futuras explorações espaciais. Se a Lua pode produzir sua própria água, que outros segredos ela pode esconder? Essa descoberta pode mudar nossas abordagens para missões tripuladas e até mesmo para a possibilidade de criar bases de longo prazo na superfície lunar. Quem diria que a Lua nos reserva tantas surpresas? Você vai se surpreender ao saber que a Antártica está congelando. O frio extremo na Antártica não é apenas por sua localização ao sul. Vários fatores únicos contribuem para suas temperaturas baixas. Primeiro, a Antártica está a uma altitude muito alta, frequentemente acima de 3.000 metros, o que significa que o ar é muito mais rarefeito e frio. Além disso, no inverno, o continente recebe pouca luz solar, o que significa que quase não há calor para aquecer. Por fim, as vastas extensões de gelo brilhante que cobrem a Terra desempenham um papel importante em manter o frio. O gelo tem alta capacidade de reflexão, o que significa que reflete a luz solar de volta ao espaço, em vez de absorvê-la. Essa combinação de grande altitude, falta de luz solar e superfícies refletoras cria um dos lugares mais frios da Terra. Então, da próxima vez que você pensar na Antártica, lembre-se de como suas características únicas trabalham juntas para manter esse frio. Você consegue imaginar relógios com cristais? Os cristais de quartzo desempenham um papel fundamental na precisão dos nossos relógios, vibrando 32.768 vezes por segundo. Essa rápida atividade de vibração acontece devido às propriedades especiais do quartzo, que permite converter energia elétrica em movimento mecânico. Quando a eletricidade passa por esses cristais, eles vibram constantemente, criando uma frequência precisa que regula os mecanismos de cronometragem dos relógios. Graças a essa alta frequência, os relógios conseguem acompanhar segundos, minutos e horas com muito mais precisão do que percebemos o tempo. Antes da tecnologia de quartzo, os relógios dependiam de engrenagens complexas e ajustes manuais, o que muitas vezes resultava em erros. Hoje, essa pequena, mas poderosa inovação garante que, ao verificar a hora em uma reunião ou cronometrar sua corrida matinal, seu relógio será preciso e confiável. Não é incrível como componentes tão pequenos podem impactar nossa vida cotidiana? Você sabia que o USPS começou com a entrega de música? O Serviço Postal dos EUA, conhecido hoje pela entrega de cartas e pacotes, tem uma história interessante relacionada ao envio de faixas musicais entre amigos. Inicialmente, o USPS foi criado para ajudar as pessoas a compartilharem suas músicas favoritas, especialmente quando não conseguiam ir a shows ao vivo. Músicos e amantes da música começaram a enviar gravações para desfrutar de novos sons e manter contato uns com os outros. Essa prática de troca de música ajudou a formar a identidade inicial do serviço e mostrou sua importância na promoção da comunicação. Com o tempo, com o avanço da tecnologia e a possibilidade de troca digital de música, o USPS mudou seu foco para os serviços postais tradicionais. Hoje, embora o serviço postal seja mais conhecido pela entrega de tudo, desde cartões de Natal até compras online, é interessante pensar em como tudo começou com essas melodias tocantes. Quais outros fatos surpreendentes sobre o USPS você conhece? Por que Edson Orello nos inspira com o caos? Edson Orello é um artista decorativo excepcional, famoso por sua habilidade de transformar manchas caóticas em arte impressionante. Seu estilo único captura a imaginação, convertendo a desordem aparente em composições visuais complexas, cheias de beleza e significado. Sonorello analisa cuidadosamente esses elementos que parecem caóticos, dando-lhes estrutura e propósito de forma habilidosa. Usando camadas de cor e textura, ele convida os espectadores a um mundo que reinterpreta nossa compreensão da abstração. Cada uma de suas obras conta uma história, nos incentivando a olhar mais de perto e descobrir a harmonia no caos.
Essa abordagem não apenas encanta os amantes da arte, mas também inspira outros a encontrar criatividade e ordem em suas vidas. Por que encontramos tanta beleza em suas obras? Talvez seja um lembrete de que mesmo na confusão, há potencial para algo extraordinário. E se eu disser que a supercola salvou vidas no Vietnã? A supercola, conhecida cientificamente como cianoacrilato, foi descoberta pelo Dr. Harry Coover em 1942, durante seus experimentos na Eastman Kodak. Inicialmente, essa substância adesiva era considerada forte demais para uso prático e ficou esquecida por um tempo. No entanto, na década de 1950, seu potencial foi reconhecido, levando ao seu patenteamento. Um verdadeiro avanço foi seu uso durante a Guerra do Vietnã, quando médicos usaram a supercola para fechar feridas rapidamente no campo de batalha. Essa aplicação inovadora ajudou a salvar muitas vidas, mesmo sem a aprovação do FDA na época. Hoje em dia, versões modernas dessa incrível cola continuam sendo uma ferramenta importante nos hospitais, ajudando os médicos a tratar ferimentos de forma eficaz. Sua trajetória de invenção ignorada, a ferramenta médica salvadora, destaca as incríveis reviravoltas das descobertas científicas. Você sabia que os ímãs sempre têm dois polos? De acordo com as leis da física, todo ímã possui um polo norte e um polo sul, o que é fundamental para entender como os ímãs funcionam. Essa dualidade é uma ideia central no magnetismo e explica por que não se pode isolar apenas um polo. No entanto, os cientistas sempre se interessaram pela ideia de monopolos magnéticos, partículas hipotéticas que teriam apenas um polo magnético. Esse conceito fascinante levanta questões sobre a própria natureza da física, incluindo nossa compreensão das forças e campos. Pesquisadores têm explorado diferentes maneiras de detectar esses monopolos esquivos, mas, apesar de sua atratividade teórica, ninguém conseguiu encontrá-los na natureza até agora. O que isso significaria para a ciência se conseguíssemos confirmar sua existência? Fique atento às novidades, pois a busca por monopolos magnéticos pode levar a descobertas revolucionárias em nossa compreensão do universo. Os cogumelos podem ser a chave na luta contra o câncer. Pesquisadores estão explorando o fascinante mundo dos cogumelos venenosos, especialmente aqueles que contêm toxinas poderosas, como a amatoxina. Essas substâncias, que normalmente causam medo devido aos seus efeitos perigosos, chamaram a atenção dos cientistas, que acreditam que podem ajudar no combate ao câncer. A ideia é usar essas toxinas em terapias direcionadas, que eliminam células cancerígenas sem danificar os tecidos saudáveis ao redor. Imagine um tratamento que ataca os tumores, deixando o restante do seu corpo intacto. Essa abordagem inovadora pode mudar a forma como tratamos o câncer, oferecendo uma alternativa poderosa aos métodos tradicionais, como a quimioterapia, que muitas vezes vem acompanhada de diversos efeitos colaterais. Compreendendo como essas toxinas agem em nível celular, os pesquisadores esperam desenvolver terapias que não apenas melhorem os resultados, mas também aumentem a qualidade de vida dos pacientes. À medida que as pesquisas avançam, o potencial dessas toxinas de cogumelos pode abrir caminho para terapias que enfrentam um dos maiores desafios de saúde da humanidade. O que você acha dessa conexão inesperada? Você vai se surpreender ao saber que o suco gástrico pode dissolver madeira. Esse ácido poderoso, principalmente o ácido clorídrico, tem um nível de pH entre 1 e 3, o que o torna extremamente forte. Por que isso é importante? Essa acidez intensa desempenha um papel fundamental na digestão. Quando você come, o suco gástrico quebra os alimentos, tornando os nutrientes disponíveis para absorção. Além disso, ele combate bactérias prejudiciais que podem entrar no corpo através da comida. No entanto, é importante notar que, embora o suco gástrico possa dissolver madeira, engolir madeira de verdade é extremamente perigoso e pode causar sérios problemas de saúde. Portanto, embora nossos corpos tenham ferramentas incríveis para a digestão, eles não foram feitos para lidar com coisas como madeira. É impressionante pensar em como nosso organismo funciona para manter nossa saúde, mas vamos nos concentrar na digestão dos alimentos, em vez de testar os limites do nosso suco gástrico. Incrível, mas verdade. Machu Picchu ainda nos fascina. Esta incrível cidade inca, escondida nas montanhas dos Andes, foi construída em meados do século XV e permaneceu em grande parte esquecida, até ser redescoberta em 1911 pelo explorador Hiram Bingham.
Hoje é reconhecida como um dos maiores e mais importantes sítios arqueológicos do mundo. Machu Picchu não era apenas um assentamento, era um importante centro de religião, astronomia e agricultura. Os incas criaram impressionantes terraços que permitiam cultivar em encostas íngremes, mostrando suas habilidades avançadas de engenharia. Com suas vistas deslumbrantes, complexa alvenaria e história misteriosa, Machu Picchu convida os visitantes a explorar suas antigas trilhas e imaginar a vida daqueles que um dia prosperaram aqui. Como um lugar tão extraordinário pôde permanecer escondido por tanto tempo? Você já se perguntou por que o mandarim é tão popular? O mandarim é a língua mais falada do mundo, com mais de 1 bilhão de falantes diariamente. Esse número impressionante reflete não apenas a população da China, mas também a ampla disseminação da língua em todo o mundo, graças às comunidades e aos negócios. O mandarim é único por ter muitos tons, e o significado de uma palavra pode mudar completamente dependendo da pronúncia. Esse aspecto tonal pode ser desafiador para quem está aprendendo, mas também torna o mandarim fascinante para estudar sons e significados. Além disso, o mandarim está intimamente ligado à cultura e à história chinesa, repleto de expressões idiomáticas, poesia e provérbios que refletem os valores e a filosofia de uma das civilizações mais antigas do mundo. Com o aumento do interesse em comércio, viagens e intercâmbio cultural, saber mandarim pode abrir novas oportunidades e conexões ao redor do mundo. Porque a batata tem medo de se tornar batata frita. No emocionante jogo Batata Quente, você se torna uma batata corajosa e esperta, tentando escapar dos perigos em uma cozinha caótica. Você precisa manobrar entre frigideiras quentes e facas afiadas para evitar o destino de se transformar em batata frita crocante. A diversão do jogo está na combinação de reflexos rápidos e agilidade, onde cada segundo conta. A cada nível, a cozinha se transforma em um labirinto de perigos que exigem sua atenção e reflexos. Você enfrenta pisos escorregadios que ameaçam seu equilíbrio e óleo quente que pode causar desastres. Enquanto você corre, tem a chance de coletar bônus especiais que melhoram suas habilidades e adicionam uma reviravolta interessante à sua fuga. A emoção aumenta à medida que você evita o caos, tentando permanecer apenas como batata por mais tempo, feita para diversão, risadas e um pouco de competição amigável entre jogadores de todas as idades. Prepare-se para se surpreender com a cultura única de trabalho na Valve. Esta empresa inovadora de desenvolvimento de videogames, conhecida por sucessos como Half-Life e Portal, tem uma característica impressionante. Ela funciona sem gerentes tradicionais. Os funcionários têm a liberdade de mudar entre projetos, e muitos até usam mesas com rodas para se locomover pelo escritório. Esse modelo organizacional plano estimula a criatividade e a iniciativa, permitindo que os trabalhadores realizem suas ideias e colaborem como desejarem. No entanto, essa abordagem não convencional pode causar algumas dificuldades na comunicação, já que não há uma hierarquia clara para gerenciar as interações. Apesar desses desafios, a Valve teve sucesso na indústria de jogos, mostrando ao mundo que um sistema não hierárquico pode ser eficaz na tecnologia. Outras empresas podem olhar para o sucesso da Valve e se perguntar se esse modelo também poderia beneficiá-las. Acredite ou não, em Poltergeist foram usados esqueletos de verdade. Esse fato assustador se refere ao filme de terror Cult, onde um personagem luta contra esqueletos em uma piscina suja. Surpreendentemente, esses esqueletos não eram adereços, eram restos humanos reais, trazidos da Índia. A decisão de usar esqueletos verdadeiros em vez de artificiais foi uma questão de economia, já que os reais eram mais baratos. Durante muitos anos, os atores desse clássico de 1982 não sabiam que estavam interagindo com ossos humanos de verdade. Essa descoberta dá ao filme uma autenticidade sombria, aumentando seu impacto no gênero de terror. A escolha de usar esqueletos reais chocou muitos fãs quando isso foi revelado, levantando questões sobre a ética de usar restos humanos no cinema. Embora os elementos sobrenaturais do filme sejam fictícios, a decisão nos bastidores era assustadoramente real. Você consegue imaginar a reação dos atores ao descobrirem isso? É um lembrete do que alguns cineastas fazem para criar uma atmosfera aterrorizante e como essas decisões podem ter um grande impacto. Um estudo surpreendente de 2007 revelou que 62% dos islandeses acreditam nesses seres mágicos, que supostamente habitam a natureza e as colinas ocultas.
Essa crença encantadora está profundamente enraizada no rico folclore da Islândia, que remonta à era dos vikings por volta do ano 1000 d.C. Muitos islandeses veem os elfos como protetores, semelhantes aos guardiões da terra. Alguns até afirmam que projetos de construção na Islândia devem levar em conta as casas desses povos ocultos, resultando em atrasos e planejamento cuidadoso para não perturbar seu mundo mágico. Esse respeito cultural pelos elfos destaca a relação única da Islândia com a natureza e as tradições. Em um país com paisagens deslumbrantes e um rico legado, a crença nos elfos continua a prosperar, despertando a curiosidade tanto dos locais quanto dos turistas. Então, da próxima vez que você visitar a Islândia, quem sabe, talvez você consiga ver essas criaturas místicas. Fato incrível sobre a Ilha Palm em Dubai. Esta impressionante ilha artificial tem a forma de uma palmeira e é uma conquista de engenharia notável. Foi criada através de um cuidadoso processo de extração de areia e pedras do fundo do mar, transformando uma área do Golfo Pérsico em um emocionante paraíso urbano. Oficialmente chamada de Palm Jumeirah, a ilha se estende para o mar e oferece hotéis luxuosos, condomínios de alto padrão e belas praias que atraem turistas de todo o mundo. Construída no início dos anos 2000, a ilha demonstra o estilo único de Dubai na criação de arquitetura inovadora e projetos de recuperação de terras. Ela não apenas exibe a criatividade humana, mas também simboliza o rápido crescimento e a modernização da cidade. Imagine viver entre palmeiras com uma vista deslumbrante para o mar. Que vida incrível! Você já sonhou em visitar um lugar tão extraordinário? Você vai se surpreender ao saber que os pombos entendem gramática. Essas aves inteligentes conseguem reconhecer e reagir a estruturas gramaticais, algo que parece bem complicado para esses habitantes urbanos comuns. Pesquisas mostraram que os pombos podem distinguir frases que seguem regras gramaticais daquelas que não seguem. Mas por que eles têm essa habilidade? Curiosamente, eles não usam suas habilidades gramaticais como os humanos. Em vez disso, eles se concentram em questões mais imediatas, como encontrar comida. Imagine um pombo lendo uma placa em um café, avaliando rapidamente se ela levará migalhas gostosas antes de continuar seu caminho. Essa combinação única de habilidades cognitivas e comportamento oportunista mostra a adaptabilidade desses voadores urbanos. Então, embora eles possam criticar uma frase, o que realmente os atrai é uma deliciosa guloseima. Você pode se surpreender ao saber que as aranhas se adaptam. Essas criaturas incríveis desenvolveram habilidades de sobrevivência impressionantes, tornando-se mestres em se camuflar e escapar. Quando as pessoas tentam se livrar delas, as aranhas encontram novas maneiras de permanecer invisíveis. Elas conseguem se esconder em fendas e rachaduras minúsculas, se misturando habilmente ao ambiente. Além disso, esses seres astutos podem até nos fazer pensar que desapareceram, enquanto, na verdade, estão apenas esperando o momento certo para reaparecer. Essa capacidade de adaptação mostra sua resiliência e evolução, evidenciando o quão bem elas estão ajustadas à vida ao nosso lado. Então, da próxima vez que você achar que derrotou uma aranha em sua casa, lembre-se, ela pode estar apenas se tornando melhor em se esconder de você. Você sabia que os drongos são ladrões astutos? Essas aves incríveis desenvolveram uma habilidade única que demonstra sua inteligência e adaptabilidade. Na natureza, os drongos costumam estar perto dos suricatos, conhecidos por sua vigilância contra perigos. Quando um drongo vê comida por perto, ele imita habilidosamente os sinais de alarme dos suricatos. Esse truque cria uma falsa sensação de urgência, fazendo com que os suricatos abandonem sua comida apressadamente para procurar abrigo. Enquanto os suricatos fogem, o astuto drongo se aproxima e aproveita a iguaria esquecida. Esse comportamento não só destaca o raciocínio rápido da ave, mas também ilustra as complexas interações entre os animais no ecossistema. Ao usar a trapaça a seu favor, o drongo nos lembra que a inteligência pode se manifestar de várias formas no mundo animal. Não é incrível como a sobrevivência pode envolver táticas tão astutas? Muitos não sabem, mas bilionários ajudam. Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook, é uma das pessoas conhecidas que se juntaram à iniciativa Compromisso de Doações. Esse movimento incentiva bilionários a compartilhar uma parte significativa de sua fortuna com organizações de caridade. As principais áreas de atuação incluem educação, pesquisas médicas e tecnologias inovadoras. Ao aceitar esse compromisso, ele se torna parte de um grupo de outros ricos,
como Warren Buffett e Bill Gates, que acreditam no poder da filantropia para melhorar o mundo. Por exemplo, Zuckerberg investiu em programas educacionais que visam melhorar as escolas e ampliar o acesso a uma educação de qualidade para todas as crianças. Ao apoiar pesquisas médicas avançadas, ele também contribui para avanços que podem transformar a saúde. Esse compromisso traz esperança de que mais bilionários sigam seu exemplo, usando suas fortunas para resolver problemas globais importantes. Essa tendência inspirará outros a se juntarem à causa. Você sabia que a famosa série de filmes Velozes e Furiosos tem um nome diferente no Japão, que reflete seu estilo emocionante? No Japão, essa série, conhecida por suas corridas em alta velocidade e cenas cheias de ação, é chamada de Velocidade Selvagem. Curiosamente, alguns títulos das sequências no Japão revelam momentos importantes da trama, ao contrário das versões em inglês, que muitas vezes escondem detalhes para manter a atenção. Por exemplo, o título pode revelar o destino de personagens-chave ou reviravoltas significativas que o público nos países de língua inglesa só descobre durante o filme. Essa diferença destaca como as estratégias de marketing podem variar muito entre culturas, buscando atrair o público de maneiras que ressoam com eles. Portanto, se você gosta de ação e surpresas, vale a pena conferir os títulos japoneses antes de mergulhar nos filmes. O que realmente acontece quando as cidades enfrentam crises? Na Alemanha, um recente acidente com vítimas destacou as dificuldades da vida urbana em situações de emergência. Esses eventos não apenas testam a resistência dos serviços de emergência, mas também mostram o impacto profundo na sensação de segurança da comunidade. Em momentos de crise como este, moradores e autoridades precisam se unir rapidamente para uma resposta eficaz, seja em atendimento médico, apoio à saúde mental, ou simplesmente ajudando os afetados. Essa atmosfera, muitas vezes, gera um sentimento de solidariedade e recuperação conjunta. Além disso, planejadores urbanos e políticos podem revisar as medidas de segurança e os protocolos de emergência para estarem melhor preparados para futuros incidentes, ressaltando a importância da resiliência no planejamento urbano. A forma como as comunidades lidam com essas situações desafiadoras pode, em última análise, moldar sua identidade e força diante das dificuldades. Você consegue imaginar que seu telefone sente seu toque? A tecnologia do sensor capacitivo, que está por trás das telas sensíveis ao toque dos smartphones, permite que os dispositivos reconheçam vários toques ao mesmo tempo. Essa tecnologia incrível imita a reação da nossa pele a campos elétricos. Quando você desliza o dedo, aperta ou toca na tela, ela reage como se soubesse exatamente o que você quer. Curiosamente, essa tecnologia não foi inicialmente projetada para dispositivos portáteis. Ela foi desenvolvida para equipamentos científicos. Com o tempo, ela evoluiu e encontrou seu lugar em gadgets do dia a dia, mudando a nossa forma de interagir com a tecnologia. Agora, smartphones, tablets e até alguns notebooks dependem dessa inovação inteligente, provando que o que começa em laboratórios pode chegar às nossas mãos. Graças ao sensor capacitivo, nossa vida se tornou mais simples, conectada e muito mais interessante. Então, da próxima vez que você rolar pelas redes sociais ou jogar um jogo, lembre-se da ciência que torna a sua experiência tão fluida. Vamos descobrir a verdade sobre o Ojos del Salado. Este magnífico vulcão, localizado na fronteira entre Argentina e Chile, não é apenas uma montanha. É o vulcão mais alto do mundo, alcançando impressionantes 6.893 metros acima do nível do mar. Imagine escalar um pico que é mais alto do que os maiores edifícios do mundo. O Ojos del Salado faz parte dos Andes e é famoso por sua paisagem deslumbrante, com um cume coberto de neve e um lago craterário único, que às vezes se enche de água, criando um espetáculo incrível. Este vulcão é conhecido por sua altitude extrema, o que o torna desafiador para aventureiros e alpinistas. Os visitantes podem desfrutar de vistas impressionantes do deserto ao redor e dos ecossistemas de alta montanha. Você acha que consegue lidar com a altura e a beleza deslumbrante do Ojos del Salado? Você já se perguntou por que a charreada atrai tantas pessoas? A charreada é um esporte tradicional mexicano que mistura a emoção do rodeio, a habilidade da equitação e o espírito da pecuária. Essa competição emocionante acontece em uma arena especialmente equipada, conhecida como Alianza Charro, onde competidores experientes mostram suas habilidades impressionantes.
Durante o evento, os participantes enfrentam diferentes desafios com cavalos e gado, demonstrando sua agilidade, precisão e forte conexão com os animais. Desde a corrida pela arena até o manejo habilidoso do gado, é um espetáculo emocionante de talento e trabalho em equipe. A charreada não só celebra a cultura mexicana, mas também promove o espírito comunitário, reunindo espectadores e participantes para apoiar seus favoritos. Com uma rica história e uma atmosfera vibrante, a charreada convida todos a apreciar essa combinação única de esporte, tradições e camaradagem. Difícil de acreditar, mas Tarantino comprou uma locadora. Quando o diretor Quentin Tarantino soube que a locadora Video Archives, onde ele trabalhou, estava fechando, decidiu agir. Sabendo da importância desse lugar para ele, comprou todo o seu acervo e transformou seu porão em uma cópia da loja que tanto amava. Para Tarantino, isso não foi apenas uma forma de preservar filmes, mas também uma maneira de guardar as memórias queridas de seus primeiros passos no cinema. A Video Archives era um verdadeiro tesouro, repleto de filmes que moldaram seu estilo único. Ao recriar esse espaço, Tarantino garantiu que a essência da loja e sua influência em sua carreira não se perdessem. Sua paixão pelo cinema e a nostalgia foram as forças motrizes dessa decisão incrível, transformando-a em uma história fascinante sobre amor pelo cinema e uma jornada pessoal. Que maneira incrível de reviver seu passado de forma tão criativa! Você sabia que flores podem parecer animais? A natureza está cheia de surpresas, e algumas flores são especialmente incríveis com suas formas únicas. Por exemplo, a orquídea macaco tem pétalas que lembram o rosto de um macaco, criando uma imagem vibrante que encanta todos que têm a sorte de vê-la. Também existe a orquídea pato, cuja forma se assemelha a um pato em voo, adicionando um toque divertido à sua beleza natural. Esses designs maravilhosos não servem apenas para embelezar, eles têm um propósito. Ao se parecerem com animais, essas flores atraem polinizadores específicos que podem se interessar por essas formas familiares. Essa conexão fascinante entre plantas e polinizadores mostra as incríveis adaptações que ocorrem na natureza. Então, da próxima vez que você estiver passeando por um jardim ou uma trilha natural, preste atenção nessas flores encantadoras com aparência divertida. Imagine como seria incrível encontrar uma flor que parece um macaco ou um pato voando. Que surpresa alegre seria! Um fato interessante sobre o engajamento do público. Os espectadores de conteúdo online têm grande influência sobre seus canais favoritos. Quando os criadores pedem que sua audiência curta e se inscreva, não estão apenas sendo educados, estão convidando todos a fazer parte da comunidade. Essa interação não só ajuda a aumentar a visibilidade do canal, mas também cria um sentimento de pertencimento entre os fãs. Curtir um vídeo sinaliza para o algoritmo da plataforma que o conteúdo é valioso, aumentando as chances de recomendação para outros. Os inscritos recebem atualizações sobre novas aventuras e descobertas, garantindo que não percam conteúdo interessante. Ao clicar no botão curtir ou inscrever-se, os fãs podem apoiar os criadores e inspirá-los a produzir mais do conteúdo que amam. Então, da próxima vez que você assistir a um vídeo, lembre-se de que sua participação pode fazer uma diferença real. Que tal dedicar um minuto para mostrar seu apoio hoje? Vamos revelar a verdade sobre os mosaicos sagrados. Este espetáculo vibrante cria um padrão manchado que lembra um mosaico natural em uma paisagem seca e é considerado um lugar sagrado para as tribos locais Okanagan. Imagine grandes áreas de terra adornadas com manchas coloridas, quase como uma obra de arte da própria natureza. Esses padrões únicos surgem da mistura de plantas, fontes de água e raios de sol, se unindo em harmonia. Para o povo Okanagan, esses lugares não são apenas bonitos. Eles têm um profundo significado espiritual e são uma fonte de orgulho cultural. Os padrões complexos também contam histórias de seus ancestrais, conectando gerações ao longo do tempo. Quando os visitantes admiram essa impressionante beleza natural, eles frequentemente lembram da importância de respeitar e preservar esses espaços sagrados. Então, da próxima vez que você ver um espetáculo assim, lembre-se de que não é apenas uma imagem bonita, é um legado vivo da terra e de seu povo. Existe água 140 trilhões de vezes mais do que nos oceanos da Terra? Astrônomos fizeram uma descoberta incrível. Uma enorme nuvem de vapor d'água flutua no espaço, contendo impressionantes 140 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Essa nuvem colossal está a cerca de 10 bilhões de anos-luz de distância, destacando a imensidão do nosso universo.
Para entender a magnitude, se conseguíssemos reunir toda essa água, ela encheria os oceanos da Terra várias vezes. Cientistas acreditam que essa nuvem pode ter ingredientes para a vida, sugerindo que até nas profundezas do espaço podem existir condições semelhantes às da nossa planet. Essa descoberta desafia nossa compreensão sobre a água no universo. Sugere que a água pode ser mais comum no espaço do que pensávamos. Pesquisadores, ao estudar essa descoberta em comum, estão animados com as possibilidades de encontrar vida extraterrestre e entender melhor o cosmos. O que mais você acha que podemos encontrar nas profundezas do espaço? Difícil de acreditar, mas casas eram feitas de ossos de animais. No século XIX, alguns inovadores na Europa e na América do Norte começaram a usar ossos de animais na construção. Eles trituravam os ossos e misturavam com argila, criando o que hoje conhecemos como tijolos de osso. Esses tijolos únicos não eram apenas uma moda estranha. Eles ofereciam melhor isolamento térmico e resistência em comparação com materiais tradicionais, como pedra ou madeira, especialmente em regiões onde esses recursos eram escassos. Imagine como é viver em uma casa feita de restos de animais. Descobertas arqueológicas desses tijolos de osso em edifícios históricos mostram o quão visionários eram nossos antepassados. Eles transformavam resíduos em algo incrivelmente útil, demonstrando uma criatividade e engenhosidade notáveis. É um exemplo fascinante de como os métodos de construção podem evoluir e se adaptar às necessidades locais, não é mesmo? Você sabia que os flamingos conseguem dobrar as pernas de uma forma inusitada? Essas aves incríveis têm um jeito especial de dobrar as pernas no tornozelo, o que lhes dá um aspecto elegante enquanto estão em pé ou caminhando na água. Diferente da maioria dos animais que dobram as pernas nos joelhos, os flamingos mostram essa flexibilidade única, muitas vezes equilibrando-se em uma perna só. Essa característica estranha ajuda a manter o calor, já que, ao ficar em uma perna, eles perdem menos calor. Você pode ver essas aves graciosas em várias cores, do rosa vibrante ao laranja, devido aos carotenoides na sua dieta de algas e crustáceos. A dobra no tornozelo ajuda na busca por alimento, permitindo que eles peneirem a lama e as águas rasas. Observar como se movem graciosamente em suas pernas longas e finas é um espetáculo impressionante. Então, da próxima vez que você ver um flamingo, reserve um momento para apreciar não apenas sua cor deslumbrante, mas também a maneira única como dobram as pernas, que os torna uma das aves mais interessantes da natureza. Vamos revelar a verdade sobre a origem do papel higiênico. O primeiro papel higiênico produzido comercialmente foi apresentado por Joseph Gayet em 1857 e vendido como um produto de luxo e medicinal. Antes da inovação de Gayet, a higiene no banheiro era bem diferente. As pessoas usavam materiais variados, desde folhas até espigas de milho, muitas vezes dependendo do que estava disponível. Gayet deu um passo ousado ao oferecer seu produto em folhas planas, uma abordagem inovadora na época, em vez de rolos como usamos hoje. Ele mirou em consumidores mais ricos, posicionando o papel higiênico não apenas como uma necessidade, mas também como um símbolo de elegância e cuidado pessoal. Imagine a mudança de percepção. Ter um produto especial para um uso tão pessoal e importante foi revolucionário. Hoje, consideramos o papel higiênico algo normal, mas a invenção de Gayet deu início a uma revolução na higiene que mudou os hábitos de banheiro em todo o mundo. Não é incrível como um único produto pode mudar tanto? Você ficará surpreso ao saber que, apesar do nome, o intestino delgado é, na verdade, a parte mais longa do nosso sistema digestivo. Ele mede impressionantes 6 metros e desempenha um papel crucial na digestão dos alimentos. O intestino delgado é revestido por pequenas projeções em forma de dedo, chamadas vilosidades, que aumentam a superfície e ajudam nosso corpo a absorver nutrientes de forma mais eficiente. Imagine uma esponja grande absorvendo água. É assim que as vilosidades funcionam. Quando comemos, a comida vai primeiro para o estômago, onde se mistura com os sucos digestivos, e depois segue para o intestino delgado. É aqui que acontece a verdadeira mágica. Os nutrientes dos alimentos são absorvidos pelo sangue. Isso é muito importante, pois esses nutrientes fornecem energia ao nosso corpo. Não é incrível como algo tão pequeno pode fazer tanto? Você pode se surpreender. Plantas sensíveis conseguem se mover. A planta sensível, conhecida cientificamente como Mimosa pudica, é famosa por seus rápidos movimentos das folhas ao toque.
Essa reação é chamada de tigmonastia e acontece tão rápido que você quase consegue ver em tempo real. Quando você toca ou passa a mão nas folhas, elas se fecham e descem em poucos segundos. Mas por que essa planta faz esse truque impressionante? Uma das razões pode ser para afastar herbívoros famintos que queiram comer suas folhas. Ao fechar rapidamente suas folhas, a planta pode sinalizar que não vale a pena se aproximar. Além disso, esse movimento rápido pode ajudar a planta a lidar com estresses ambientais, como ventos fortes ou chuvas intensas. Então, da próxima vez que você ver uma planta sensível, lembre-se de que por trás de sua aparência delicada, existe uma estratégia de sobrevivência surpreendentemente inteligente. Você sabe o que faz as iguanas mergulharem? As iguanas têm uma habilidade incrível de prender a respiração por quase meia hora. Essa capacidade impressionante permite que elas relaxem e fiquem debaixo d'água, ajudando a evitar predadores, como aves e outros animais caçadores. Quando surge um perigo, a iguana pode rapidamente mergulhar na água e se esconder entre pedras e plantas. Seu comportamento tranquilo debaixo d'água ajuda a não serem notadas. Essa habilidade não é apenas um truque, é uma adaptação vital que dá às iguanas uma vantagem em um mundo cheio de ameaças. Na próxima vez que você ver uma iguana tomando sol, lembre-se de como elas podem se tornar nadadoras experientes quando necessário e admire essa conexão fascinante entre sobrevivência e design natural. Não é incrível como criaturas como as iguanas desenvolveram habilidades tão notáveis? Você sabia que os vagalumes estão em sério perigo? 1/3 das espécies de vagalumes da América do Norte está ameaçado de extinção. Isso acontece por causa da perda de habitat, da poluição luminosa excessiva e do uso excessivo de pesticidas. Esses insetos luminosos iluminam nossas noites de verão, mas enfrentam problemas cada vez mais sérios. A urbanização destrói seus habitats naturais, e as luzes artificiais atrapalham seu comportamento de acasalamento e comunicação. Além disso, os pesticidas, frequentemente usados para combater pragas em jardins e fazendas, podem prejudicar os vagalumes e suas larvas. Essa diminuição da população ameaça não apenas os vagalumes, mas também perturba os ecossistemas, já que eles desempenham um papel importante na cadeia alimentar. Ao tomarmos pequenas atitudes como reduzir a poluição luminosa e diminuir o uso de produtos químicos em nossos jardins, podemos ajudar a proteger essas criaturas encantadoras antes que seja tarde demais. O que você pode fazer para ajudar a salvar os vagalumes?